bem-vindos a mais um vídeo totalmente informativo sobre anatomia e fisiologia dos animais domésticos, mais especificamente sobre os animais ruminantes, com ênfase nos bovinos. Diferente de outros animais, os bovinos têm um sistema digestivo mais complexo voltado para quebrar alimentos mais fibrosos e assim conseguir absorver seus nutrientes. Como, por exemplo, a maior fonte de alimentos deles são os capins e as forragens. Para outras espécies serem de difícil digestão, porém, devido à evolução que esses animais sofreram com o passar do tempo, eles começaram a ter uma modificação dentro do seu sistema intestinal. A eficiência é possível justamente por causa dessa modificação. O que acontece? Seu estômago foi dividido em 4 compartimentos: o rumen, o omaso, o abomaso e o retículo. Cada uma dessas partes tem uma função bem específica justamente para o alimento ser completamente digerido e fermentado durante todo esse processo. Acontece uma espécie de digestão fermentativa. E assim, facilita com que o animal consiga absorver todos os nutrientes. Não só passe direto pelo gasto, o trato intestinal dele e vá para fora. Agora vamos falar sobre o sistema digestivo dos ruminantes, que vai da boca ao ânus. Vamos falar de uma parte que se chama deglutição, que ela vai ocorrer na boca, na faringe e no esôfago. A boca ela vai ser dividida em 3 partes: nos lábios, nos dentes e na língua. Os lábios eles são flexíveis e móveis, porque eles vão ser responsáveis por buscar o alimento. Já os dentes vão ser responsáveis pela trituração. E no caso dos ruminantes, eles vão ter apenas os dentes incisivos, molares e premolares. E não vão ter dentição na parte superior, tendo apenas a parte inferior. A boca, ao todo, ela é responsável pela apreensão, mastigação e mistura do alimento com a saliva. E por último, nós vamos ter a língua, que é móvel com papilas sensoriais que vão atuar na manipulação e na movimentação do alimento. A primeira etapa da deglutição vai ocorrer na boca, que é a mastigação, que é através da mastigação, um processo voluntário que vai transformar o alimento em um bolo alimentar, que vai misturar com a saliva e descer pela faringe. A faringe vai servir como canal comum para a passagem de ar e alimento. É nela onde vai acontecer a segunda etapa da deglutição. Ela vai ser dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A segunda etapa da deglutição é o seguinte: o bolo alimentar que foi produzido lá na boca, ele vai atingir a faringe e vai ativar os receptores de pressão nas suas paredes. A respiração imediatamente é inibida, por um determinado período de tempo. A laringe vai se fechar para evitar a entrada de alimentos nas vias respiratórias. Contrações musculares vão começar a aparecer e vão impulsionar o bolo até o esôfago, que são através de movimentos peristálticos. E, nesse caso, é chamado de peristalse, que vai levar o alimento da faringe até o esôfago. E aí, nós entramos no esôfago, que é um tubo muscular que vai ligar a faringe até o estômago dos ruminantes, que no caso é o rumen. Ele é composto por músculos estriados e lisos. E é nela onde vai acontecer, e é no esôfago onde vai acontecer a terceira etapa da deglutição. Essa terceira etapa vai acontecer o seguinte: o bolo ele vai ser conduzido por movimentos peristálticos que consistem em contrações e relaxamentos coordenados por uma musculatura. Nessa imagem vocês podem observar que tem o esôfago e embaixo o estômago. Em cima vai ter a contrição, que é onde vai contrair o músculo, impulsionando o bolo para baixo, e aí vai relaxar para que o bolo tenha essa entrada e chegue até o estômago. É chamado de peristalse, como eu já falei anteriormente, e vai levar o alimento até o rumen do animal ruminante. O rumen, ele é o maior das câmeras, dos compartimentos, e ele é conhecido como o grande fermentador. Essa grande superfície que ele tem facilita que ele tenha a maior absorção dos nutrientes. E nele também é composto por seres anaeróbicos, como bactérias, protozoários e fungos, que ajudam nessa fermentação. E nele também acontece a produção dos AGVs, que é o acetanato, o propianato e o buriarato, que geram energia para o animal.
Falando aqui um pouco sobre o retículo e o omásen, o retículo ele tem como função separar as partículas e promover a regurgitação para a ruminação. E o omásen ele tem como função absorver a água, os ácidos graxos voláteis e filtrar as partículas menores. O abomásen ele é conhecido como o verdadeiro estômago. Nele já acontece a presença de glândulas. E uma das funções é a secreção ácida, que uma glândula produz o ácido clorídrico para a digestão química. Outra função é as enzimas digestivas, que são responsáveis pela quebra de proteínas e nutrientes complexos. E no abomásen também ele tem a presença do pH ácido, que é essencial para a ativação das enzimas e do controle microbiano. Falando aqui um pouco sobre os processos, por onde é que o alimento passa de cada compartimento desse, eu vou falar aqui tendo em vista essa imagem. Você pode ver que o animal está se alimentando, ao se alimentar, para a primeira câmara que passa é o rumen. Do rumen, o alimento passa para o retículo, e do retículo volta para a boca do animal, que é aquele que a gente vê o animal quando está malhado, ou até em pé mesmo, que ele fica remastigando o alimento. Depois dessa remastigação, que é chamada ruminação, o alimento volta para o estômago do animal, passando para o almásen. Do almásen vai para o abomásen, e do abomásen a última câmara, que o alimento já vai para o intestino do animal. Falando aqui um pouco da microbiota do intestino do animal, né? No intestino do animal acontece a presença de bactérias que degradam a celulose e a proteína e são as principais fermentadoras do alimento. Também tem os protozoários, que contribuem na digestão e controle da população bacteriana. E também tem os fungos, que ajudam na digestão de fibras e produção de metano. Agora eu vou falar sobre a anatomia e fisiologia do intestino e ânus dos ruminantes. Após a digestão inicial nos compartimentos estomacais, que é o rumen, retículo, omásen e abomásen, o quimo segue para o intestino delgado, que é composto por 3 partes: duodeno, jejunum e íleo. O duodeno recebe secreções do fígado e pâncreas, iniciando a digestão enzimática. O jejunum é o principal local de absorção de nutrientes, graças às velocidades e microvelocidades que aumentam a superfície de contato. E o íleo, ele continua a absorção e transporta o conteúdo para o intestino grosso. O intestino grosso dos ruminantes é dividido em seco, cólon e reto. O seco é uma bolsa fermentativa que auxilia na digestão de fibras residuais. O cólon é segmentado em porções ascendente, transverso e descendente. Ele é responsável pela absorção de água e formação das fezes. E o reto armazena as fezes até a eliminação. No intestino delgado, enzimas pancreáticas e bile atuam na digestão de proteínas, lipídios e carboidratos. A absorção eficiente de nutrientes ocorre principalmente no jejum. No intestino grosso, a fermentação microbiana continua, especialmente no seco, produzindo ácidos graxos voláteis que são absorvidos e utilizados como fonte de energia.
Uma curiosidade importante para ajudar no controle de acidez ruminal, especialmente em dietas ricas em grãos, é comum o uso de bicarbonato de sódio na alimentação dos ruminantes. Ele atua como um neutralizante natural, reduzindo a acidez e ajudando a manter o pH do rumen equilibrado. No entanto, é essencial que isso seja feito com orientação técnica, pois o excesso pode causar desequilíbrios digestivos. O ânus é a abertura terminal do trato digestivo, que é controlado por dois esfíncteres. Esfíncter interno, que é involuntário e mantém o tônus anal, e o esfíncter externo, que é voluntário e permite o controle consciente da defecação. A coordenação entre esses músculos é essencial para a eliminação adequada das fezes.